suas mãos tomou minha vida, pobre e vazia, totalmente perdida. Em suas mãos suportou todo o peso do mundo em pecado e tanto desprezo. Em suas mãos abertas na cruz, vejo o tamanho do amor de Jesus. Em suas mãos gravou o meu nome, me leva seguro onde quer que eu ande. Em suas mãos Jesus me receberá, no dia final Ele vem me buscar. Em suas mãos estão os sinais do alto preço que custou minha paz. Em suas mãos tomou minha vida, pobre e vazia, totalmente perdida. Em suas mãos suportou todo o peso do mundo em pecado e tanto desprezo. Em suas mãos abertas na cruz, vejo o tamanho do amor de Jesus. Em suas mãos gravou o meu nome, me leva seguro onde quer que eu ande. Em suas mãos Jesus me receberá, no dia final Ele vem me buscar. No dia final Ele vem me buscar. Nas mãos de Jesus estão os sinais, a nossa salvação, a nossa paz, a vida eterna para nós. Custou muito caro, não ouro nem prata, mas o santo e precioso sangue de Jesus. Sexta-feira Santa, dia em que os bastidores aqui da igreja ficam agitados, e nós já estamos agora 2 anos sem apresentação, sem a noite do teatro, da encenação, da morte e da ressurreição. Chegamos a ficar com a igreja fechada o ano passado e esse ano, mas o que ninguém pode fechar é o nosso coração, a nossa alma, tirar de nós a fé em Jesus Cristo. Não é possível. Por isso, queridos, bem-vindos à casa de Deus, todos que estão de forma presencial, músicos e demais ajudantes que estão ajudando e vão ajudar no decorrer do culto. Bem-vindos todos. Eu não tenho nome agora. O casal da Argentina que está morando aqui em São Miguel estão conosco, né? Bem-vindos. Estamos com culto internacional hoje. Estamos chique, que bom. Que seja assim daqui para frente, sempre. Todos os demais que estão nos visitando, se temos visitantes, são bem-vindos à casa de Deus. Bom estarmos juntos. Mas especialmente também saudamos a todos que estão nos assistindo em suas casas. Na realidade estão acompanhando de forma remota, online, estão participando do culto conosco, porque este culto é de forma presencial, aqui na igreja, e aonde esta live está chegando neste momento. Então, não sabemos até onde, Rio Grande do Sul, aqui mesmo Santa Catarina, Paraná, todos os estados, vários estados do Brasil, não todos, mas vários. Sempre depois o pessoal me dá retorno no particular, ou até no próprio grupo da igreja. A gente não está acompanhando por enquanto, não temos, vamos dizer, um aparato, uma estrutura para isso, para acompanharmos na hora e compartilharmos na hora. Até nas lives da juventude a gente fazia isso, né? Comentava na hora. Aqui no culto ainda não desenvolvemos essa estrutura. A princípio é a transmissão do culto em si na íntegra. Bem-vindos todos. Vamos ao próximo hino. Nas mãos de Cristo, os pés no lado. Vale uma observação: o soldado, o carrasco, aquele que fez a análise, a verificação se Jesus estava de fato morto depois das 3 horas daquela sexta-feira, esse cara sabia o que estava fazendo. Perfurou os pulmões de Jesus e saiu sangue coagulado. Isto mostra o quê? Sangue com água. Isso mostra o quê?
Ele constatou, atestou, aquele homem estava morto. O túmulo vazio, que lembramos no domingo de Páscoa, não é uma fraude, porque o homem que atestou, gente, eu estou falando cientificamente, o homem que atestou, ele sabia o que estava fazendo, e ele declarou: Jesus não está morto, Jesus está morto, por isso não foram quebradas as suas pernas, como foi profetizado e anunciado no Antigo Testamento, que nenhum de seus ossos seria fraturado. E assim foi. Os outros 2 malfeitores que foram crucificados com Jesus, eles tiveram seus ossos fraturados. Por quê? Cientificamente também falando, quando o braço fica preso e o corpo pesa nos braços, puxa toda essa parte, os músculos puxam essa parte para cima e aperta o pulmão. Isso nos faz lembrar todos aqueles também que de alguma forma passaram, estão passando ou tiveram algum problema relacionado com essa pandemia que temos agora. Faltando o ar, a pessoa acaba desfalecendo. E foi isso que aconteceu com os 2 malfeitores que estavam com Cristo. Mas com Cristo foi diferente. Ele deu a sua vida e disse: está feito, está consumado. Vamos depois conversar um pouquinho mais sobre isso. Cantemos com fé e devoção. Luz do mundo, vieste à terra. Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele transformou tudo e todos. Que continue transformando a vida de todos vocês, hoje e sempre. Cantemos. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Deus é maravilhoso. Tão maravilhoso que Ele já avisou, declarou, orientou o povo do Antigo Testamento, dizendo a eles quem estava por vir: o Messias. Mas o pessoal do Antigo Testamento ainda não conhecia
Não sabia quem era o Messias, tinha ouvido falar. E essa semana na live da escola Alberico Azevedo, acho que fizemos ontem, de manhã e de tarde aqui, foi muito legal, dentro da igreja. Uma aula, um momento, né, celebrando a Páscoa com eles. E aí, justamente, lembramos disso aí, a importância da obra de Cristo, o feito na história da humanidade, e que o povo do Antigo Testamento que ouviu falar do Messias e creu nele, creu na promessa, está no céu, estão salvos. Nós temos várias vantagens. Uma delas, nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento já atestou, já confirmou: aquele que deveria vir, veio. Aquele que deveria vir, continua vindo. Por isso estamos também usando os paramentos relacionados à Quaresma. Depois, no fim do culto, peço que depois da bênção nós vamos ter uma música, um vídeo na projeção, e nós vamos tirar os paramentos do altar e vamos colocar uma mudança, fazer uma mudança no altar, para lembrarmos o luto, para lembrarmos o arrependimento. Por isso a cor roxa também no início do culto. Por isso reafirmamos o término da Quaresma. E aqui nós estamos eu diria assim, hoje à noite, por isso o culto, queremos que seja uma espécie de transição entre eu e vocês nos sentirmos culpados, pois foi a nossa voz que clamou junto com aquele povo que disse: crucifica-o, crucifica-o. Nosso pecado estava gritando junto com aquela multidão que pediu a crucificação de Cristo. Isto ainda hoje, os nossos pecados clamam pela misericórdia de Deus, e Deus fez isso por nós, garantiu isso para nós. Por isso reafirmamos neste culto, aonde também queremos dar ênfase que foi nossa culpa. Cristo carregou a culpa nossa sobre ele, mas mesmo ele tendo sido sepultado, ele não ficou entre os mortos. E aí nós queremos celebrar a Páscoa, dar ênfase ao conteúdo da Páscoa no domingo de manhã. Por isso todos vocês presencialmente estão convidados para estarem aqui no domingo de manhã, porque o culto de hoje continua no domingo, ele se completa no domingo. E todos que estão em casa, nos acompanhando, assistindo, também estão convidados. Reafirmamos o convite. Domingo de manhã também vamos transmitir o culto de Páscoa então, tá bom? Vamos ler como oração o Salmo 22, versículos 19 a 31. No meio da Bíblia, na nova tradução na linguagem de hoje, como oração também inicial, lemos o Salmo 22, versículos 19 a 31. Leia os versículos ímpares e vocês em conjunto podem ler os versículos pares. Depois já seguimos, faremos a sequência da nossa invocação, declarando que este culto é para Deus, é de Deus para conosco e nosso para com Deus, e dele também pedimos o perdão, trazendo alguns textos do Antigo Testamento. Parte deles depois serão lidos no texto de Isaías. No decorrer do culto vamos acompanhar. Aos que puderem podem se colocar em pé. Salmo 22, 19 em diante, onde lemos: ó Senhor Deus, não te afastes de mim, vem depressa me socorrer. Livra-me desses leões, não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus o Senhor todos os que o temem, descendentes de Jacó. Prestem culto a Deus, povo de Israel, adore a Deus.
esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Nesta certeza, oramos invocando a presença de Deus. Glória a Deus Pai. Ele é o Deus que enviou Jesus para nos salvar. Glória a Deus Filho. Ele é Deus que se fez homem para se sacrificar por nós. Glória a Deus Espírito Santo. Ele é o Deus que vive em nossos corações, nos levando perdão em Cristo. Amém. Também lembramos que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Certos de que Deus mandou Jesus para nos purificar de toda injustiça, confiantes nessa promessa, confessemos os nossos pecados. O Eterno quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito e nem simpático, não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Mas o Deus eterno castigou o seu servo, fez que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ele deu a sua própria vida e deixou que o tratassem como se fosse menino. Ele levou a culpa dos nossos pecados, de muitos. E orou pedindo que eles fossem perdoados.
Santo Deus e Pai, reconheço ser justa a tua ira sobre os meus pecados que tenho cometido diariamente. É difícil para a nossa natureza egoísta compreender a morte de Jesus sobre a cruz, no seu significado por nós, em toda a sua profundidade. Por isso, não nos conscientizamos como deveríamos de seu sofrimento e morte por nós. Antes, preferimos buscar a salvação e a vida em outras coisas, fora da tua orientação. Sendo assim, Senhor, pedimos perdão por todos os pecados, aparentes e ocultos, em nome de Jesus Cristo, que ao morrer na cruz, me libertou do pecado e da morte. Amém. Tenham confiança nestas palavras. Deus ama a cada um de nós, ama vocês intensa e abundantemente. Em Cristo, Ele perdoou todos os nossos pecados. O amor de Deus é abundante e dura para sempre. Por isso, a todos vocês que realmente creem no perdão de Deus em Cristo, como nesta palavra chamada e ordenada, vos anuncio o amor e a graça de Deus, e assim vos perdoo todos os pecados. O faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Ninguém tem maior amor do que este revelado por Deus em Cristo, permitindo a própria morte do Filho para garantir a todos nós a salvação. Vamos cantar com fé e devoção. Ninguém tem maior amor do que Cristo Salvador. Sua vida ao mundo deu, Filho único de Deus. O amor que teve Deus libertou os céus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Dom supremo é o amor recebido do Senhor, que nós temos como irmão, é amor sem distinção. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Jesus Cristo Redentor se entregou por nós em dor, e só nele temos paz, sua graça nos apraz. O amor que teve Deus libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. O amor que teve Deus é indescritível. Alguém dar a vida não só pelos bons, pelos que creem, pelos sãos, como Jesus disse, os sãos não precisam, ou porque rejeitam, ou porque realmente já têm a salvação. São os doentes que precisam. Por isso, queridos, tentem se ver como doentes, carentes, necessitados do amor, do perdão e da graça de Deus. Gente, pare um pouquinho e observe uma coisa muito importante. Só tem o perdão quem admite que é pecador. Então aproveite, parem, olhem para si. Até os hinos de toda a quaresma, mas alguns colocamos, o seguinte também vai ser, são um pouco mais melódicos, até pesarosos. Alguns dizem pesados, outros dizem difíceis de cantar. Até pode ser, mas tem um propósito nisso. É realmente nós refletirmos, pararmos. O culto
já é diferente. A palavra de Deus é diferente de tudo que a gente vê durante a semana. Então façam sempre. Na medida que vocês vêm caminhando, vêm andando, saem de casa, estão vindo para a igreja, se condicionem a isso. Agora eu vou fazer uma coisa totalmente diferente do meu trabalho, do meu dia a dia, que complementa a devoção, a reflexão, a leitura bíblica pessoal durante a semana, que seja um complemento e um up, um incentivo para a semana seguinte, para a vida que segue. Com calma, peço para o Alex fazer a leitura do texto de Isaías, gente, 52, 13 em diante, passem todos 52. Dei ênfase, estou dando ênfase às leituras bíblicas, trouxemos uma parte, junto com outros textos da Bíblia, na nossa confissão que fizemos. Foi de propósito, justamente para a gente reverberar a questão de olhar para dentro de si, para olhar para os outros, né? Claro, a gente olha nas costas dos outros, uns dos outros que estamos na igreja, mas é para olhar espiritualmente, é para olhar pela reflexão para dentro do seu coração, para a sua alma. Gente, revejam, reavaliem a vida, a atitude, tudo o que vocês fizeram, as bênçãos, coisas certas e erradas que vocês fizeram até hoje, e tudo de certo, digam para Deus, muito obrigado, e tudo de errado, também digam, perdão meu Deus, me dá mais uma chance, me dá uma nova chance. Esse é o Deus da nova chance, da nova oportunidade. Esse é o Deus da graça, o Deus conosco. Vamos acompanhar a leitura? Temos o microfone, deixa eu só ver aqui ligeirinho. Fica melhor, apesar de não precisar com vozeirão, né? Mas na gravação fica melhor. Então, Isaías 52, 13, acompanhemos. O sofrimento e a vitória do servo de Deus. O Senhor Deus diz: tudo que o meu servo fizer dará certo, ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimento sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos, ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos.
Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Muito bem, essa leitura deixamos justamente 2 pontos que eu quero destacar. Sofrimento sem fim. Se qualquer outro ser humano tivesse sofrido, passado, apanhado, do jeito que Cristo apanhou, sofreu, não teria chegado até a cruz, até o Gólgota, até o Calvário. Teria morrido antes. Cristo sofreu porque, além de homem, ele também era Deus. E ele sofreu porque tinha que passar por isso, e tinha capacidade para isso. Nós não teríamos, não poderíamos passar tanto sofrimento quanto ele passou. Ele fará com que o meu plano dê certo. Qual é o plano de Deus? Ele quer a gente com ele. O diabo nos quer com ele. Todos os dias eu e vocês temos que tomar decisões para tudo na vida. Também nesse sentido, Deus nos convida: escolham a vida e não a morte. Texto do Antigo Testamento, onde é dado ênfase justamente neste ponto. O plano de Deus é salvar a humanidade. O plano de Deus é ter as pessoas com ele para sempre. É isso que Deus quer. O Deus da Bíblia quer isso para mim e para vocês. Só que o diabo, como leão que ruge, não quer isso. Conseguiu estragar lá logo depois da criação este plano de Deus, e faz literalmente de tudo para frustrar este plano salvador de Deus ainda hoje. Por isso o convite, por isso o incentivo. Queridos, ouçam e sigam a palavra de Deus, reconheçam a obra que Jesus fez. Este é o feito de Deus em nosso benefício. De forma melódica, pesarosa, refletindo profundamente, cantemos o hino que segue: pendurado no madeiro. Jesus quis assim, Deus quis assim, e assim foi feito por nós. Por
terrível nosso pecado, da morte de Cristo, foi o causador. Meditemos como é que foi uma parte da crucificação de Cristo, da morte de Cristo, uma parte, observando que na sexta-feira de noite, Jesus instituiu a Santa Ceia. Sexta-feira, para aquela época. Ontem nós lembramos a quinta-feira santa, e é santa porque é o dia para nós que Jesus instituiu a ceia. Mas como o dia para eles na época começava às 6 da tardinha até às 6 da manhã, era o período da noite. Ao invés de começar à meia-noite, o dia seguinte, o dia novo, o novo dia, começava às 6 da tardinha, tá? Então eram 12 horas até às 6 da manhã. Às 6 da manhã começava o período do dia até às 6 da tardinha. 12 horas de novo, período do dia. Estranho, eu acho que era legal. Eu acho que era mais interessante do que do jeito que nós temos hoje. Minha opinião. Mas como foi mudado, então Jesus instituiu a ceia, garantindo a antecipação da Páscoa com seus discípulos. Ele sabia o que ia acontecer. Nós temos em algumas, na linguagem tradicional, de madrugada Jesus foi traído, preso, tá? E provavelmente eu tenha comentado aqui em algum outro culto no ano passado, mas vale refrescar a memória. Jesus passou por 3 tribunais, num período talvez de aproximadamente 3 horas. Foram julgamentos, ou o julgamento, as sentenças, ou a sentença de morte mais rápido da história da humanidade. Ele passou por 3 tribunais oficiais. Pilatos, Herodes, Pilatos, que lava as mãos e permite que o povo escolha um criminoso, Barrabás, e quando ele pergunta o que eu faço com esse que se diz ser rei dos judeus, o povo então grita, e os nossos pecados gritaram junto com aquele povo: crucifica-o, crucifica-o. 9 da manhã, Jesus tem suas mãos furadas, seus pés furados. 3ª hora, vamos acompanhar isso. Na linguagem tradicional coloca das 6 até as 9, 3ª hora do dia, que seria as 9 horas. A 6ª hora do dia, houve trevas, tremor de terras e tudo mais, o véu do templo se rasga. A 6ª hora do dia é o meio-dia. Não sei se alguém hoje ao meio-dia parou para pensar, hoje de manhã às 9 horas, lembrei disso no culto na Barra Bonita. 9 horas começamos o culto, e aí fiz questão de logo no começo lembrar, gente, nesse horário, Jesus estava sendo crucificado, há quase 2000 anos atrás. E na hora 9, ele entregou seu espírito. Que hora era essa? Que hora é a hora 9 do dia? Às 15 horas, para nós. Às 3 horas da tarde, Cristo entrega seu espírito. Antes ele tinha dito, antes ele já tinha falado: eu dou a minha vida, e só eu posso dá-la e tomá-la de volta de novo. Por que ele diz só eu? Ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida, tá? Nós temos que cuidar da vida, porque é um dom, um presente maravilhoso de Deus. Nós temos que sim zelar por um milagre. Gente, eu e você somos um milagre. Vejam mais isso. Quero conversar um pouquinho mais sobre isso na Páscoa de manhã, mas reforçando, somos um milagre por 2 sentidos. A vida, Gui e Ana, vocês já estão formados, medicina, formados, e já estão atuando, né? Está fazendo residência já? Ana também? Residência. Médicos. Uma das maiores frustrações de qualquer médico é não poder fazer nada para impedir que uma pessoa morra, perder a vida de um paciente. Tomara que não tenham passado por isso ainda. Tomara, não sei, né? A gente, né? Enfim, deixa para lá.
uma das maiores, eu diria assim, ó, é onde a gente se sente assim, ó, impotente. Não é verdade? Já deve ter acompanhado médicos, professores, talvez, nesse sentido, quando a vida escapa das nossas mãos, quer seja de um parente, de um familiar, as nossas mesmo, ou de um paciente, de alguém que está sendo tratado por um profissional da área da saúde. Quando acontece um acidente e a gente acompanha, gente, nós somos frágeis. Quando alguém volta da UTI, principalmente de uma recuperação, nesse período agora de Covid, uma das frases recorrentes e constantes é o seguinte: pastor, a gente não é nada, a gente é totalmente dependente dos outros, quando a gente fica limitado. Trago isso para que vocês pensem, nós somos totalmente dependentes de Deus. Não deixem, não permitam que tenha que acontecer alguma coisa grave na vida de vocês, para vocês dar valor ao que vocês têm, ao que vocês são e ao que temos ao nosso redor. Gente, não tem que acontecer uma coisa extraordinária, uma coisa horrível, para nós darmos valor. Queridos, deem valor para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os irmãos, enquanto eles estão presentes, perto, junto. Briga menos e ama mais. Como é bom a gente ver uma igreja unida, uma empresa unida, uma comunidade unida. Na live ontem, só para terminar essa parte que depois eu prometo encurtar a mensagem depois. Que coisa, né? Chamamos a atenção justamente a isso, o zelo pela vida, o cuidado que devemos ter enquanto estamos próximos. Depois que perdemos alguém, o que vamos fazer? Resta a saudade. Então, gente, aqui em São Miguel do Oeste, nós somos mais de 30.000 pessoas que se dizem ser cristãos, que são integrantes de alguma igreja cristã. Rapidamente, só de católicos são mais de 20, parece que são 23.000 em torno. Aqui em São Miguel do Oeste, no mínimo são 10.000 luteranos evangélicos das mais diferentes denominações, no mínimo. Nós estamos quase no paraíso, mas às vezes vivemos como se estivéssemos no inferno. Sabe quem é a gente irresponsável pela transformação do lugar onde Deus nos colocou? Primeiro eu e vocês. Vamos inverter a mensagem que faça parte. Lembrei hoje de manhã e faço questão de compartilhar, acho que não compartilhei aqui com vocês ainda, o quanto nós podemos interferir e influenciar positivamente as pessoas. Uma certa vez, um professor, pode procurar na internet, o título é Vestido Azul. Teoricamente, quando me contaram e compartilharam comigo, colocaram como sendo uma história verídica, verdadeira. Se é ou não, não sei, mas situações parecidas já devem ter acontecido muito por aí. Vestido azul. Um professor tinha uma aluna muito querida, muito inteligente, esperta que só. Só que todos os dias essa criança vinha com o cabelo desarrumado, com roupa rasgada e suja, rosto remelento, os pés então sem comentários. Ela vinha desse jeito todos os dias para a escola. Como as crianças daquele professor já tinham crescido, ele tinha uma menina, ele pegou um vestido, catou lá que tinha ainda e imaginou, serve para ela. Deu para a menina aquele vestido, ela foi felizona da vida para casa. Chegando em casa mostrou para a mãe: mãe, olha o que o professor me deu. A mãe não gostou, ficou extremamente irritada. Por pouco a criança não apanhou, achando que ela tinha roubado aquele vestido. No outro dia, no horário da escola, a mãe cata aquele vestido e vai para a escola. Chega para o professor e pergunta: foi o senhor que deu este vestido? Sim. Qual a sua intenção com isso? Minha senhora, eu vi esta menina inteligente em sala de aula, acompanhando, vívida, desperta
disposta a aprender, mas com dificuldades, pelo que eu vejo. E como esse vestido está lá em casa, eu estava arrumando algumas coisas e eu não tenho para quem dar e quem usar. Lembrei da tua filha, por isso eu dei para ela de todo o coração. A mãe feliz da vida, a criança fica na escola, volta para casa com aquele vestidinho. No outro dia de manhã, porque era tarde a aula, no outro dia de manhã a mãe coloca aquele vestido, então, até para mostrar para o professor que valeu a pena o presente. Aquela mãe percebe que aquela menina estava suja, desarrumada, cabelo e todo o resto, não estava cheirando muito bem. O que a mãe resolveu fazer para colocar aquele vestido? Deu um banho na criança. A criança ficou cheirosinha, limpinha, arrumadinha, penteadinha, bonita. E o que aconteceu? A menina foi para a escola, toda arrumada. Então a mãe para e olha para a sua cozinha, numa casinha de pau a pique, como se diz, numa favela. Então esta mãe toma uma decisão: mas eu vou limpar a minha casa, arrumar a minha casa. Limpou a pia, arrumou a pia, ajeitou as portas que estavam caindo, mudou alguma coisa, limpou o chão, arrumou a roupa que estava tudo jogado, tudo bagunçado. O pai, o marido, pai dessa criança, chega em casa tardinha e vê a casa arrumada, vê a mulher que tomou um banho depois de alguns dias. Mas espera aí, o que ele fez? Tomou uma atitude também. As tábuas que estavam soltas na sua casa, as frestas que estavam abertas, ele fechou. E vendo que a casa ficou mais bonita, o jardinzinho arrumado, ele foi para uma obra que tinha ali pertinho, fora do bairro deles, e chegou e pediu: vocês têm algumas tintas que sobraram? Um pouco de cimento para arrumar algumas coisas lá em casa, umas pedras, uns tijolos que vão fora? Sim, pode pegar com o carrinho e levar. Misturou as tintas todas, deu a cor que deu, pintou a casa dele, arrumou o pátio dele. Os vizinhos, uns por inveja, outros por impressão positiva, pensaram o seguinte: mas espera aí, a casa dele está diferente. O meu vizinho, que era desanimado, largado as traças e bebia muitas vezes até cair, agora é um cara diferente, uma pessoa diferente. Também vou arrumar a minha casa. Várias casas arrumadas naquela favela. O que aconteceu? Chamaram a administração municipal: queremos esgoto, água encanada e a rua pavimentada. Beleza, passou alguns meses, aquela vila estava completamente transformada. A partir do que mesmo? Começou aonde? Esta transformação? Num gesto, num vestidinho, numa atitude de um professor, de um pai, de alguém que se dispôs a fazer alguma coisa por alguém. Imagine agora eu fazendo por vocês, e vocês todos fazendo por mim. Que bênção, gente. Sabe quem transforma a sociedade? Eu e vocês. Por quê? Porque o dono dessa sociedade, o dono desse jardim, se chama Deus. E Deus ama a todos, cristãos e não cristãos. Deus quer salvar a todos. Até depois eu só vou passar alguns textos dando ênfase a isso. Deus quer que todos sejam salvos. E aí entra a vez minha e de vocês para compartilharmos isso. O que? Está feito. João 19, versículos 17 a 30. Quem pudesse, coloque em pé. João 19, versículos 17 a 30. Onde lemos as seguintes palavras então: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro
e colocá-lo na parte de cima da cruz. Neste letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorte, ou lançaram sorte da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, a Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, Jesus disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, ele disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Declaramos o que queremos nas palavras do credo apostólico em conjunto, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar. Quando andamos no pecado, vagamos cegos, sem saber para onde ir nem de onde viemos, mas com Cristo vem a resposta. Cantemos. Ó, quão cego eu andei, perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas agora desceu, seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado.
versículo 30, antes citado de João 19, destacamos. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Esta leitura, na qual daremos ênfase de forma mais breve. Se sincronizar, meninas, passa uma vez. Não está isto. Tudo está completado. Tudo está consumado. Tudo está feito. Quando Cristo abre os braços na cruz, Ele está dizendo: Deus está vindo ao nosso encontro de braços abertos. Agora somos convidados a abrirmos os braços e irmos ao encontro de Jesus e recebermos o que Ele conquistou para nós. Precisamos reagir, precisamos fazer a diferença e mostrar para todas as pessoas com quem nós convivemos que isso está garantido. Efésios 2,14: por meio do sacrifício do seu corpo, Ele derrubou o muro de inimizade que existia. Na época, o apóstolo Paulo dando ênfase, judeus e não judeus. Quem daqui tem sangue judeu? Eu sou polaco, não sei se eu tenho sangue judeu ou não. Alguém de vocês aqui era judeu antes de ser cristão? Acho que não, né? Não tem sangue judeu? A Ilana disse que é árabe, tem no sangue, é isso? Vai saber os antepassados aí. E agora? Nós éramos ou não éramos judeus? Vamos ficar entre os não judeus? Eu ainda prefiro, né? Então Jesus veio. O apóstolo Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios, aqueles que não faziam parte do povo judeu. Isso é para nós, isso é para todos nós. Então Jesus veio para os judeus o rejeitaram, Ele foi para os não judeus. Se eu e vocês temos a salvação hoje, temos a certeza de que Deus nos ama, é porque Deus veio ao encontro àqueles que não são judeus. Veio ao nosso encontro. Para quê? Para dividir? Gente, poxa vida, como eu tenho visto e ouvido tantas opiniões divergentes. Infelizmente, essa tranqueira do vírus não veio só para prejudicar a saúde das pessoas. Queridos, deem uma olhada, olha como as pessoas estão divididas em relação às suas opiniões, e estão dividindo suas relações, separando, de novo, politicamente envolvido, ou política envolvida. Vamos parar com isso, gente, por favor. Deus não veio com Cristo e fez o que fez para nós nos dividirmos. Gente, imagina o que vai ser o ano que vem. Tenta imaginar só a peleia que vai ser. Peleia é coisa de gaúcho, a briga, o estresse entre eu sou desse, eu sou daquele, sou de Paulo, sou de apóstolo, sou de Paulo, sou de Apolo, e uns ainda querendo ser melhor que os outros diziam que era de Cristo. Por acaso o reino de Deus está dividido? Não. Então, queridos, cada um pode ter sua opinião, pode preferir dessa empresa, gostar da outra empresa, gostar dessa operadora, da outra operadora, gostar desse partido, daquele partido. Gente, por favor, isso não salva ninguém. Isso não bota comida dentro de casa. Isso não garante a vida eterna. Juntem o tesouro que a traça e a ferrugem não podem corroer, e ladrão nenhum pode arrombar e roubar um tesouro no céu, porque é esse que vale a pena. Alimentar-se com a obra de Cristo. Conhecer, absorver, crer, assumir isso para si e compartilhar com os outros. Cristo derrubou o muro da inimizade. Não está dando certo. Opa, agora sim. E aí nos uniu num só corpo. Tem vários textos que colocam que nós, como cristãos, como igreja, sejamos unidos de corpo, alma e mente. Unidos de alma e mente, num só pensamento ainda. Nós não podemos pensar divergente a respeito da obra que Jesus realizou. Precisamos ouvir o relato bíblico, crer no relato bíblico e aplicar isso para a vida de cada um de nós. E não nos calarmos diante de toda e qualquer tentativa. Reafirmei ontem, disse hoje de manhã:
Acho que até no começo eu comentei, podem até fechar as igrejas, mas jamais, templos, casa, né? Mas jamais conseguirão fechar a nossa fé, bloquear a nossa alma, impedir-nos de crer em Cristo. Então, continuem sim, unidos num só corpo. Mas para isso nós precisamos melhorar nossa preocupação, nossa atitude, nossa demonstração em relação a outras pessoas. Como eu tenho ouvido às vezes pessoas dizendo: poxa, eu pedi ajuda para o meu irmão de sangue, que é da mesma igreja, que é cristão também, mas ele não me ajudou, não estendeu a mão. Talvez vocês tenham N histórias, inúmeras histórias nesse sentido. Vamos melhorar isto, vamos superar isto. Melhorar no sentido de fazer, agir, mesmo que ninguém peça, não tem que pedir. Porque existe uma boa notícia. Que boa notícia é essa que nos traz paz? Perdão. O pecado, se vocês estão atordoados, atormentados, minha cabeça, minha mente, meus sentimentos, minha alma está atormentada. Observe uma coisa. Além da psique humana, que tem uma causa, que a gente pode atribuir à questão fisiológica, mas essencialmente quando nós carregamos fardos, culpas, desavenças, desgraças, e a gente vai potencializando isso, multiplicando isso, pede até o perdão para Cristo, mas tem dificuldade para crer que esse perdão é para mim. Sabe, sentir aquele alívio assim: ai meu Deus, muito obrigado por teres me perdoado, cara, eu estava precisando disso. Aquele alívio para a alma e para a mente. Para isso acontecer, insistam com Deus. Aí dá para dizer e fazer como Jacó fez: brigou com Deus, eu só te largo se tu me abençoar. Jamais desistam de pedir e ir ao encontro de Deus, buscando o amor, a graça e a paz de Deus. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo Espírito, pelo poder de um só Espírito, até a presença de quem? Do Pai. Queridos, isso aqui é uma estrutura fantástica, um resumo sobre a oração e a reafirmação através do apóstolo Paulo do texto que Jesus coloca em João 14:6, onde ele diz: Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando Jesus ensina a orar, ele começa como? Pai nosso que estás nos céus. Todos nós, não é só para mim e para vocês, é para todas as pessoas terem acesso. Comece com um gesto simples, um vestidinho azul, uma atitude muito simples às vezes que nós tomamos, mas através desta atitude isso pode reverberar. Como Lutero disse, o evangelho anunciado é como jogar uma pedra no meio de um lago, vai formando ondas até atingir a beirada. Isso somos eu e vocês, em plena sexta-feira, sábado, domingo, vida que segue. Uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Desculpa, eu não coloquei o texto antes. Aqui é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus. Não é um ente espiritualista que atingiu o último estágio de evolução e ele tem um corpo espiritual enquanto esteve aqui. É o corpo de carne e osso igual a nós, só que com uma diferença: por ser Deus ele não pecou. Jesus nunca conheceu o pecado, ele não pecou. E isso aqui é extremamente importante, porque João mais adiante ele vai dizer assim, provai os espíritos, porque se ensina de tudo por aí, e se fala de Jesus em tudo que é lugar. Provai os espíritos, quer dizer o quê? O que se ensina sobre Jesus, quem é Jesus, naquela doutrina, naquela igreja, naquela denominação, naquele grupo, naquela seita, no que for. Quem é Jesus? Ele é verdadeiro homem, que pagou o preço pelo nosso resgate morrendo na cruz. Ele é verdadeiro Deus, que tomou a sua vida de volta, ressuscitando no terceiro dia. Jesus Cristo é este verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que deu a sua vida, sexta-feira santa, dando ênfase, para que todos fiquem livres dos seus pecados. Foi para isso que Jesus morreu.
Comentamos no outro culto sobre isso, dando ênfase. Esta foi a prova dada no tempo certo. Marquei isso bem, porque o tempo é de Deus, não é o nosso tempo. Toda hora está aparecendo gente dizendo aí que Jesus vai vir, que Jesus está vindo, Jesus marcando dia e hora. Gente, essa semana ainda alguém entrou em contato comigo, pastor, de novo alguém falou que vai ser tal dia. Por favor, gente, não vão atrás disso, só Deus sabe o tempo certo. De que Deus quer o quê? Que todos sejam salvos. Peraí, a salvação não é só para mim? Não. Que bom que eu tenho. Eu já ouvi muita gente dizer assim: eu creio, eu vou atrás. Então que os outros também façam isso. Cada um se vire. Eu e vocês cremos. Que milagre, que bênção, que privilégio. Mas cremos porque alguém fez o esforço de pequeno em diante nos levar para Cristo e nos trazer Cristo até nós. Cada um de nós. Em alemão se diz Mula Yara. Versteht ihr das? O que é Mula Yara? Tempo, anos, um período na vida onde a gente faz besteira. Vamos traduzir assim, né? Que a gente faz bobagem. Todos nós, infelizmente, passamos por isso. E se não tivéssemos pais, parentes, amigos, estranhos às vezes até, que nos deram puxão de orelha: pô, cara, acorda, o que está acontecendo? O que tu está fazendo da tua vida? Alguém em algum momento nos trouxe de volta para Cristo e nos trouxe Cristo para nós. Queridos, não se neguem de fazer isso, muito pelo contrário. Vale a pena termos a salvação, mas essa salvação não é só para nós, é para todas as pessoas. E anunciando Cristo, levando Cristo e vivendo Cristo, nós estamos mudando a sociedade para melhor, onde estamos vivendo. Quer que todos, deixa eu só dar ênfase aqui, no tempo certo, Deus quer que todos sejam salvos. Quando Cristo diz, está feito, está consumado, tudo que precisava ser feito para eu e vocês termos a porta do céu aberta, foi feito. Isso é para nós, está garantido, desde que eu e vocês não nos afastemos, não viremos a cara, viremos as costas para Cristo. Não pode acontecer. Eu não tenho como interferir na vida de vocês. Essa é uma atitude, uma decisão muito pessoal, de cada um, desde criança, principalmente quem é confirmado e recebe a instrução. Temos que sim andar por conta própria, mas andar unidos com outros, junto com outros. Por isso nós somos igreja, por isso nós somos o corpo de Cristo, por isso nós congregamos, por isso nós somos a comunhão dos santos. Vivam de tal forma a fé cristã, o culto, a adoração a Deus, que outras pessoas vejam vocês fazer isso e queiram ter o que vocês têm: perdão, fé, vida e salvação. Transformem vidas a partir da própria vida transformada. Mostrem que é um privilégio ser cristão. Mostrem que é um privilégio crer em Cristo. Mostrem que é um privilégio ter a certeza da ressurreição e da vida eterna. Damos ênfase a isso, mas lembramos, Cristo foi sepultado sim, mas Ele não ficou entre os mortos. Ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é a garantia de que eu e vocês que nele cremos, podemos e devemos viver na perspectiva do céu, da salvação e da vida eterna. Por que ser bom com os outros? Por que cuidar de si? Porque Deus foi bom conosco. Deus cuida de nós. Deus nos ama e quer a gente com Ele na eternidade. Nesta certeza, perdão, fé, vida e salvação, desejo a todos a feliz e abençoada Páscoa, feliz e abençoada certeza de que tudo o que precisava ser feito para a gente ter a salvação, Jesus fez. E agora vamos compartilhar isso com quem ainda não conhece ou não crê. Diante do altar nós trazemos nossas ofertas neste momento, cantando, louvando a Deus, também em preparação à Santa Ceia, com o hino que segue, onde nós lembramos então: corre uma fonte divinal de sangue do Senhor, ali terá perdão real. Eu que sou pobre pecador, todos nós que somos pobres pecadores, cantemos com fé e devoção, e que Deus seja louvado. Corre
Muito bem, já concluído. Pode colocar aqui. Queremos falar com Deus em oração e para isso trazemos diante do altar de Deus nossos pedidos e agradecimentos também. Lembramos de uma forma especial que temos uma aniversariante hoje, a Carla. É hoje, né? Bem hoje, então tem bolo. O Hélio. Daniel. Mais alguém? De forma geral, nós queremos agradecer por todos aqueles que, gente, foram milhares, eu acho que aqui de São Miguel, que já se recuperaram, que tiveram Covid e se recuperaram. Temos várias pessoas que estão infectadas, que se recuperem, vamos orar por isso, e que Deus nos proteja, porque eu acho que muita gente é ninja, conseguiu desviar durante um ano, mais de um ano, está se desviando. Talvez alguns pegaram e nem sabem, né, que tiveram contato com esse vírus aí, mas o mérito não é nosso, por cuidarmos, porque todos que pegaram provavelmente se cuidaram e muito. Então é graça de Deus, que Deus nos cuide, que Deus nos ajude a superarmos toda e qualquer dificuldade. Mais alguma? Se não, a todos que puderem, pode se colocar em pé, falamos com Deus em oração. Amado Deus, neste momento trazemos diante do Teu altar as nossas ofertas, e através delas dizemos muito obrigado por todas as bênçãos materiais que o Senhor concedeu e concede a todos nós, e pedimos, por favor, continua nos dando saúde, capacidade, vida, prosperidade, tudo o que é necessário para vivermos de forma tranquila e feliz na Tua presença, e que através das nossas dádivas materiais consigamos também trabalhar e manter o Teu reino em nosso meio. Senhor, muito obrigado por todas as pessoas que se recuperaram diante da pandemia, diante do vírus, diante da gravidade, e foram curados por Ti, Senhor, de forma imediata, agindo com Teu poder, concedendo a graça da cura, e também através de meios profissionais da área da saúde, medicação, tratamentos, tudo, Senhor, é um presente que recebemos das Tuas mãos. A nossa vida é um milagre, e o maior de todos os milagres em nossa vida, que todos os dias é renovado, ter a certeza do perdão que Cristo conquistou para nós ao morrer na cruz. É o que lembramos hoje, nesta sexta-feira santa. Muito obrigado, Senhor. Junto com a Carla, o Hélio Grebner, também o Daniel, dizemos muito obrigado por eles poderem completar mais um ano de vida na Tua presença, mas também Te agradecemos por cada dia, cada vitória que temos, o fato de podermos sentir o cheiro, sentir o gosto, podermos tocar as coisas, podemos ver e ouvir. São pequenos detalhes, mas de extrema importância, que nós só damos valor muitas vezes quando perdemos. Senhor, por favor, ajuda-nos, protege-nos, cuida-nos em meio a esta pandemia, para que assim todos aqueles que estão infectados pelo vírus sejam curados, e aqueles que ainda não foram infectados, se forem, protege, dá imunidade, força física, para que não tenhamos consequências nem sequelas. Aqueles, Senhor, que estão trabalhando nas mais diferentes áreas, área da saúde, da segurança, no comércio, na agricultura, protege, Senhor. Nas Tuas mãos entregamos a vida de todos, especialmente honramos a Ti pelo privilégio de sermos cristãos, de crermos na obra que Teu amado Filho realizou em nosso benefício. Vontade Tua, amado Pai, em nosso benefício. Valeu a pena o que o Senhor fez por nós, porque nós cremos pela presença do Teu Santo Espírito, e queremos continuar crendo até o último suspiro, até o último momento. Colocamos diante das Tuas mãos também o membro da nossa igreja, Teu servo, seu Herbert Conrad, que está internado num estado muito fragilizado de saúde em Guaraciaba. Abençoa o tratamento dele, abençoa os familiares que o estão acompanhando neste momento. Assim pedimos por todos aqueles que estão hospitalizados, e por todas as famílias que vivem a angústia quando alguém está internado, e muitas vezes não se tem
notícias, não se sabe como a pessoa está. Esteja com todos, tira de nós o medo, a tristeza e a angústia e enche-nos de coragem e confiança. Em nome, por amor de Jesus, é o que pedimos. Também pedimos que o Senhor nos ouça agora quando falamos em conjunto contigo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Da mesma forma também, depois de ter enceado, Cristo pegou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha, diz Cristo. Podem sentar. Deus abençoe esse momento na vida de vocês. Todos que estão devidamente orientados e preparados são bem-vindos à ceia do Senhor. Peço aos auxiliares já virem à frente para apoiarem neste momento, por favor. Teremos a aplicação de álcool neste momento, um pouquinho. Estende a mão um pouquinho longe do corpo para não respingar na roupa, e assim esfrega bem a mão e depois participa da Santa Ceia. Então, vamos ouvir uma música enquanto isto, e todos vocês podem participar da ceia. Deus abençoe esse momento na vida de todos.
estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou. Ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação, é sabedoria de Deus para garantir a todos que conhecem, que creem, a vida eterna. Os que puderem, pode se colocar em pé. Oramos concluindo este momento e de Deus recebemos a bênção e concluímos depois com uma pequena atividade, tirando os paramentos do altar e lembrando o dia de hoje. Esses paramentos voltam no domingo da Páscoa, com a ressurreição de Cristo, com a vitória de Cristo sobre a morte, para nós refletirmos. O preço pago por Deus pelo nosso perdão foi a morte de Cristo na cruz, e a ressurreição de Cristo é a garantia de que eu e vocês que nele cremos também ressuscitaremos. Oremos. Graças te damos, ó Deus, por mais uma vez alimentares nosso corpo e alma, que possamos sempre servir-te alegremente, colocando Cristo em nossas ações e em nossas vidas. Motivados pelo temor, queremos cumprir nossa tarefa de ser luz ao mundo, respondendo ao teu chamado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
cujo nome está acima de todo nome, pedimos e agradecemos. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar. Lembrando, amanhã não teremos culto. Nós não teremos cultos sábado de amanhã. Sábado que vem em diante, normal, 100%, sábado de tarde, às 15 horas e de noite às 17. No outro sábado, amanhã não tem culto, por quê? Teremos o culto domingo de manhã, às 9 horas. Feliz Páscoa, feliz e abençoada Páscoa. Peço que todos reflitam na música que conclui esse momento e no tirar dos paramentos do altar. Acompanhe. As servas podem ir fazendo. Vamos primeiramente tirar a Bíblia. David, apaga. David, segunda e terceira chave lá, desliga. Segunda e terceira. Isso. Pode me amar. Quem conhece, canta junto. Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate, mas como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça, quando eu estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem no meu coração minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar,
Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar. Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa.